Estamos de volta com números alarmantes sobre a violência no Brasil. A Globo News teve acesso com exclusividade a alguns dados preliminares que mostram a evolução das mortes causadas por armas de fogo. Entre 1980 e 2014, a quantidade de vítimas de disparos com essas armas de fogo aumentou mais de 400%. E pior, de 2004 a 2014, enquanto o número de mortes de pessoas brancas diminuiu 20%, o índice de homicídio de pessoas negras subiu 50%. Esse levantamento é da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. De 1980 a 2014, quase 1 milhão de pessoas foram assassinadas com armas de fogo no Brasil. Em 1980, o país registrou quase 9 mil assassinatos. 34 anos depois, esse número deu um salto. Em 2014, quase 45 mil brasileiros foram mortos por algum tipo de arma de fogo. Um crescimento de mais de 400%. Esses são dados preliminares do mapa da violência, obtidos com exclusividade pela Globo News. Nossas taxas ainda estão a nível ultraepidêmico. Isso não se consegue em muitas guerras, muitos conflitos bélicos armados do mundo. Para dar uma ideia do que acontece, todos nós nos horrorizamos com a massacre do Carandiru, donde fin de século pasado morren 111 detentos fusilados na cárcere de Carandiru. Foi um escândalo internacional, etc. Em nosso país, todos os dias acontece um Carandiru e meio, exatamente um Carandiru e meio, e ninguém se preocupa. As vítimas desse massacre têm um perfil bem definido. Mais de 60% são jovens entre 15 e 29 anos. E mais de 94% das vítimas são homens. Enquanto os homicídios de brancos diminuíram quase 20%, entre 2004 e 2014, os assassinatos entre a população negra aumentaram quase 50%. É o perfil de uma morte anunciada. Sabemos perfeitamente, pelas nossas estatísticas, quantos negros, jovens, pobres, com baixo nível educacional, vão morrer o ano que vem, vão morrer daqui a 2 anos, a 3 anos. Por quê? Porque a tendência dos últimos anos de contínuo aumento do contingente de morte da população negra e contínua queda do contingente de morte da população branca. A pesquisa aponta que os assassinatos diminuíram a partir de 2004, ano do Estatuto e da campanha do desarmamento. Desde 2005 até o dia de hoje, aproximadamente 200.000 vidas de brasileiros pelo Estatuto do Desarmamento. Nós estamos certos, e todo mundo que pesquisa esta área está certo, que mais armas, mais mortes. E realmente, se essa derogação do Estatuto do Desarmamento que se está pretendendo chega a passar, chega a acontecer, nós fazemos uma previsão muito fatídica. Não vai haver que construir mais cárceres para ninguém, vai haver que construir muito mais necrotérios para albergar o número de mortos que vamos a ter no Brasil. Os estados que registraram mais mortes por armas de fogo em 2014 foram a Bahia e o Ceará. Em seguida vem o Rio de Janeiro. O secretário de Segurança Pública do Estado defende leis mais rígidas para frear a circulação de armas de fogo no Brasil. Esse não é um problema carioca. O que nós temos no país é que a facilidade com que as pessoas têm acesso às armas de fogo. As próprias penas também são relativamente baixas para quem obtém uma arma de fogo, e uma arma de fogo, seja na mão de quem for, é potencialmente a possibilidade de um homicídio. Eu mesmo já fui a Brasília, já pedi pelo Estatuto do Desarmamento, já pedi um agravamento de penas para quem portar armas, mas parece que a ideia brasileira, segundo o Congresso Nacional, é exatamente o contrário. É abrir para que as pessoas possam utilizar a arma de fogo. Em 2015, o Instituto de Segurança Pública do Rio registrou mais de 4 mil assassinatos no estado. Uma das vítimas foi o estudante Alex Schumacher Bastos, assaltado e morto em janeiro do ano passado. Eu queria muito que as autoridades percebessem que, ao dar os números, não está falando de mosquito, não está falando de carro, nem de ônibus. As autoridades estão falando de vidas, sonhos destruídos, mães enlutadas, pais estraçalhados. Os números não representam a nossa dor nem um pouco.